Bem-vindos! Nesse episódio, seguimos com esse nosso quadro de Journal Club. E eu, Natália Zing, junto com a minha dupla, Thaís Fischer, vamos discutir sobre o estudo Andrômeda. A amiloidose tem sido um tema muito solicitado aqui, vários comentários pedindo para a gente discutir mais sobre amiloidose. E teve uma colega hematologista, guria, lá do Sul, que no encontro que a gente teve aí da Hemato, ela falou, olha, por favor, vocês têm que gravar um episódio de amiloidose e dedicar essa guria aqui do Sul, que eu tô acompanhando, gosto muito, queria falar mais sobre amiloidose. Então a gente trouxe o estudo Andrômeda. Acho que, mas antes da gente falar de Andrômeda, eu acho que a gente precisa contextualizar a amiloidose. A amiloidose é uma doença difícil, de difícil diagnóstico. Eu sempre que eu falo de amiloidose, eu lembro do House. Todo mundo retoma, os residentes falam muito do House, né? Do vermelho do Congo. Essa é o que todo mundo tem certeza, né? Amiloidose, vermelho do Congo. Mas é muito mais difícil diagnosticar. E esse paciente... Primeiro até, porque existem vários tipos de amiloidose, né? Quando a gente fala de amiloidose, abre chaves. Sim. E aí, na hemato, a gente fala de amiloidose L, né? Então, na verdade, a amiloidose é um conjunto de doenças que, até explicando para o paciente, elas têm como uma produção de uma proteína amorfa que vai se depositando nos tecidos e levando à disfunção desses tecidos, né? Disfunção orgânica. Mas vamos falar, então, sobre a amiloidose L. Mas, assim, a amiloidose, então, é uma doença difícil de diagnóstico, né? O paciente vai em múltiplos especialistas. O paciente não tem um marcador... até ele chegar nos marcadores clássicos demora, porque os sintomas são muito diversos. E é sobre isso que a gente queria falar. Então, assim, sim, a amiloidose tá dentro daqueles desafios diagnósticos, e por isso já foi um episódio do House, né? Não, e a apresentação clínica é muito heterogênea. variada. Realmente. E quando a gente até vai rever, né, olhar no retrovisor e fazer esses estudos de como o paciente se apresenta com amiloidose AL, o principal sintoma, o sintoma mais comum é fadiga. E fadiga é muito inespecífico. E quando, para mim, pelo menos, a maneira mais clássica que eu me deparei com a amiloidose foi sempre síndrome nefrótica, né? Aquela síndrome edemigênica, insuficiência cardíaca, um paciente que chega passando por múltiplos especialistas, entre ele o gastro, por gastroparesia. O nefrologista é um grande médico, é um grande referenciador. Né? Quem faz diagnóstico. O cardiologista, principalmente com uma medicina um pouco mais armada. E aí eu queria ver contigo, como foi que esses pacientes, você vê mais amiloidose que eu, como é que esses pacientes se apresentaram? Os meus casos foram geralmente com síndrome nefrótica. E os seus? Então, assim, a amiloidose, ela pode comprometer todos os tecidos. Todos os tecidos podem ser comprometidos por amiloide. Vou falar os mais atípicos. Então, os mais atípicos que a gente teve foi, assim, paciente com diminuição, com hipoacusia, né? Ou seja, uma redução ali, uma perda auditiva. E a gente biopsiou e ele tinha impregnação de amiloide no conduto auditivo. Meu Deus. Pacientes com rouquidão. E também, depois, biopsiando, tinha componente amiloide na corda vocal. Então, realmente, assim, pode ser muito heterogênea. E os clássicos, que são os dois tecidos mais comprometidos e que levam, inclusive, maior morbidade e mortalidade, é o rim e o coração. Eu esqueci de falar que tem um outro marcador clínico, além dessa síndrome edemigênica que eu falei, que é a macroglossia, né? Eu vi uma única vez, apesar de a gente falar muito, tá no livro, cai em questão de prova, mas ele não é tão clássico, não é tão fácil de ver, macroglossia, mas eu já tive um caso de macroglossia. Não, eu até brinco que assim, né? Se você tá andando no shopping e vê uma pessoa com macroglossia, ou seja, aumento da língua, com marcador dos dentes, né? A língua fica toda pregueada, com a púrpura periorbitária, se você não der o diagnóstico de amiloidose ou pensar em amiloidose, porque esse é aquele paciente do livro, né? Assim, bem uma caricatura mesmo da amiloidose AL. Mas, que como você bem colocou, não é o mais frequente. Então, para a gente diagnosticar esse paciente, então a gente já viu que o trajeto dele vai ser muito difícil. O caminho dele, então aqui cabe muito
como você mesmo já falou, a importância de documentar a doença para os encaminhadores, para o nefrologista, para o cardiologista, para o estomatologista, né, que vê cavidade oral. Então, é muito importante que eles tenham conhecimento, porque eles vão ser a porta de entrada para a chegada. Isso. Então, E alguns trabalhos falam que demora quase 2 anos para um paciente chegar Não, efetivamente. eu posso falar que, assim, No em torno de hematologista. 50% desses pacientes vão demorar até 1 ano para diagnosticar. É uma trajetória longa e, assim, realmente, na maioria das vezes, a sintomatologia, ela também vai caminhando, né? Ele não abre o caso, assim, com muitos sintomas. São sintomas leves, aí começa a persistir, aí começa a aparecer outros sintomas ou agravar, e aí você começa. Então, realmente, no início, mesmo você pensando em amiloidose, às vezes é difícil você confirmar a doença. E aí, até vou resumir rapidinho como eu gosto de fazer a anamnese desses pacientes. Eu gosto de fazer da cabeça aos pés. Então, questionar a púrpura, questionar se tem sangramento em geral cutâneo ou mucoso. Depois, se esse paciente tem dificuldade de deglutir, então às vezes ele tem uma redução da motilidade, ou mesmo uma macroglossia. Gastroparesia, né? Uma causa de gastroparesia. Tem mais sensação de plenitude gástrica, de empachamento. Ele tem uma dificuldade também de deglutir, às vezes por conta da língua. Eles sentem a boca mais ressecada, não consegue na hora de dormir, ronca mais, porque fica com a boca Pesa aberta. a língua, né? Depois, as questões relacionadas à parte cardiológica e à parte renal, desde palpitação, porque pode ter mais Distúrbio de arritmia. condução. Depois, essa questão de insuficiência cardíaca, ou mesmo do rim, que às vezes fica sobreposto, de você ter mais edema periférico, não tolerado, decúbito. A neuropatia, que também é muito comum na amiloidose. Pode ter constipação, pode ter diarreia. Em geral, são pacientes que também têm uma pressão arterial baixa. Então, eles vão evoluindo com desautonomia, né? Que é desautonomia. muito frequente. Exatamente. Então, eu geralmente faço assim, da cabeça para os pés. E é do paciente da clínica médica, né? Então, que precisa realmente de uma riqueza da clínica médica. Mas, pra gente dizer efetivamente que a gente está diante de uma amiloidose AL, então a gente não vai tratar aqui sobre as outras amiloidoses de depósito, né? Tem várias, inclusive doenças genéticas, etc. Então, na amiloidose AL, a gente tem que provar a clonalidade. A gente tem que provar que tem uma célula hematológica, né? Tem um plasmócito produzindo uma proteína anômala. Então, ele tem que ser clonal. Então, você tem que avaliar a medula, você tem que avaliar o mielograma, tem que biopsiar a gordura abdominal, tem que biopsiar o sítio que você tem suspeita para você pesquisar efetivamente o vermelho do Congo. E também tem um exame muito importante que a gente tem que fazer para definir qual é a proteína que está se depositando. Exato, Thaís. Então, a gente começa com os exames laboratoriais, que já acendem um alerta, né? Então, esses pacientes, eles geralmente têm um componente monoclonal que é pequenininho, Geralmente na maioria das pequeno. vezes, menor do que 1. Parecendo até uma gamopatia monoclonal. Depois, a cadeia capilâmida, e a gente sabe que muitas vezes tem uma dificuldade de acesso para fazer capilâmida, mas é realmente de extrema importância a gente avaliar a relação da capilâmida, a diferença da capilâmida. Aqui a proteinúria, na grande maioria das vezes, não é por cadeia leve livre ou imunoglobulina, é nefrótica, né? Por depósito. É albumina. Então, inclusive, isso que faz o diferencial de mieloma para amiloidose, né? No mieloma, a gente vê que o paciente, mieloma geralmente cadeia leve, ele abre o quadro com insuficiência renal, com perda de componente monoclonal, inclusive aumento de creatinina. E aqui, os pacientes na amiloidose, se você fizer a eletroforese da proteína urinária, é mais albumina. Você vê uma hipoalbuminemia, também fica a dica, né, de você ver a albumina sérica. E nem tem, muitas vezes, comprometimento do aumento da creatinina. A creatinina, muitas vezes, é normal. E aí, às vezes, quando o nefro vê, ele vê que essa proteinúria é predominantemente para albumina, ele esquece de avaliar a questão da eletroforese de proteína urinária, de olhar o capa lambda, de olhar a eletroforese de proteínas séricas. Então, é muito importante que a gente entenda que mesmo sendo albuminúria, isso ainda pode ser o depósito lá renal, machucando o túbulo renal, né? Então, e aí, quando a gente faz a biópsia, né? A gente faz a biópsia da medula. Na grande maioria das vezes, ele tem uma clonalidade pequena, ele tem baixa carga tumoral. Ali, às vezes, fica em torno dos 10%. Lembrando que pode ter mais que 10% e não ser mieloma, ser só amiloidose com uma alta carga tumoral.
mas aquela carga tumoral, tipo 90% que a gente vê no mieloma, que a gente não vê. Geralmente é E o inverso menor. também é verdadeiro. Você pode ter um mieloma mesmo, 90%, com uma Com apresentação amiloide, né? Então, Exatamente. Então, você pode ter mieloma com amiloidose, Ou só amiloide. mieloma ou só amiloidose. Exato. E a biópsia da gordura abdominal, que na prática a gente sabe que às vezes é difícil para você Performance conseguir é muito a baixa, né? amostra. E muitas vezes isso, assim, que você pode biopsiar mais de um sítio, acho que essa é a mensagem, você pode biopsiar mais de um sítio para tentar identificar a presença inicialmente do vermelho Congo. E aí quando o vermelho Congo vem positivo, aí você segue para fazer espectrometria de massa e definir qual é o tipo de amiloide comprometendo aquele tecido. Então, ainda quando eu tô dentro do vermelho do Congo, o tecido com proteína amiloide, vermelho do Congo positivo, eu ainda tô dentro de todos os espectros de todas as amiloidoses, né? Que são várias. E aí, quando eu faço a espectrometria de massa, o que eu costumo falar para os pacientes é agora a gente vai ver que proteína é essa. A gente vai dar nome e sobrenome para E aí eu só vou poder te dar o tratamento quando eu conseguir, e se é que eu que vou ser a pessoa que vou te tratar, quando eu souber que proteína que tá depositando. Porque Sim. não adianta eu tratar a proteína que deposita, não adianta eu tratar o Não, órgão. e Tem que senão, tratar às vezes, a gente vai dar um causa tratamento inadequado. inadequado, porque para as outras amiloidoses a gente usa outros tratamentos. Então, E aí vamos falar sobre tratamento? O tratamento sempre, quando você pensa em amiloidose, sempre foi transplante, né? Como eu falando, em altas doses, dá o diagnóstico. Só que é uma população idosa, que na grande maioria das vezes já chega com repercussão cardiológica ou Que renal, chega com doença avançada, mais desautonomia, sintoma. em que isso não era factível. Exato. Inclusive, a gente sabe que a avaliação, o segmento do transplante desses pacientes, ele é diferente do paciente com mieloma, né? Eles têm mais repercussão durante a complicação. internação e pós também. Então, é um paciente que a gente precisa ter mais cuidado também no transplante. E eu costumo falar que o clearance da proteína amiloide, ela é lenta. Então, a resposta daquele transplante ou de qualquer tratamento que você institui, na grande maioria das vezes, é lenta. Então, você tem que ter um pouco de paciência, né? De controle. Você não vai ver respostas rápidas como em outras doenças. Mas tem mudado muito, né? A maneira como a gente enxerga a amiloidose. E uma das grandes mudanças, eu acho, que foi em relação à publicação do Andrômeda. Exato. Então, assim, se a gente colocar uma linha do tempo, a amiloidose ficou anos, décadas, sendo tratada como mieloma, né? Porque a gente vai sempre tentando pegar um protocolo de outra doença mais comum para as doenças raras. E aí vem o estudo Andrômeda, que acho que o principal é ter sido um estudo desenhado para pacientes com amiloidose. Então, ele não foi desenhado para mieloma e a gente roubou ele para usar em amiloidose. Ele é desenhado para amiloidose. E é o estudo do jeito que a gente quer, né? É um estudo randomizado, fase 3, 2 braços comparadores, um braço VCD e outro braço DARA-VCD. Lembrando que aqui o DARA já era subcutâneo, o que também é um grande ganho para os pacientes, principalmente que têm comprometimento cardíaco, para você não dar mais volume para ele fazendo infusional. E sobre desenho, eram 6 ciclos de DARA-VCD, seguido de DARA de manutenção por 2 anos. Exato. Né? Então, é um estudo um pouco... Então, lembrando, a gente fala muito sobre estudo de mieloma, é muito importante a atenção aos detalhes, né? Olhar a periodicidade, olhar a frequência. E um dado que é bastante importante aqui é que esse paciente já tem neuropatia, você tem que ficar muito atento à neuropatia do bortezomib, ajuste de dose, para que a gente não tenha sequelas até permanente nesses pacientes. Não, e até nos pacientes que têm um comprometimento cardiológico, assim, mais importante, ou estão mais sintomáticos da parte cardiológica, atenção à dexametasona e à ciclofosfamida. Então, a tolerabilidade também dessas duas medicações, nem tanto do DARA, mas dessas duas medicações em relação à parte cardiológica. Então, foram 388 pacientes. Aqui a gente teve ganho de sobrevida de progressão e ganho de sobrevida global. Acho que essa sabe que é legal de falar da sobrevida global? Porque sobrevida global sempre engloba os outros tratamentos, né? Sim, os tratamentos subsequentes. E mais do que a metade dos pacientes que fizeram VCD, depois eles foram submetidos à DARA. Então, tem um ganho ali na frente, né? Um crossover. Mas assim, até aquela questão de que momento que a gente coloca o anti-CD38, ou se a gente guarda a carta ou não, aqui você fazer VCD e colocar o DARA depois, você tem prejuízo em sobrevida global. Então, você não consegue resgatar todos os pacientes, né? As curvas não se equiparam. Então, mostrando o quanto é benéfico você iniciar mesmo
com a terapia quádrupla para esses pacientes. Taxa de resposta completa de 59 versus 12, é um dado que me chama muita atenção, né? Sim. E VRD é um esquema bom, então é bastante significativo. E um outro dado que eu acho muito legal é o tempo para resposta. Eu comecei falando que a amiloidose demora para responder, e a gente teve um encurtamento do tempo de resposta de 60 versus 80, aproximadamente, de dias para resposta. Então, acho que isso é um grande ganho. Basicamente de 2 a 3 meses, Sim, né? Então, sim. enquanto a gente tem uma resposta hematológica, que é realmente o primeiro parâmetro que a gente avalia de resposta, em torno ali de 2 meses para o braço com o DARA, para o braço sem o DARA, a gente tem quase 3 meses de resposta hematológica. E resposta cardíaca e renal, que foram as avaliadas no estudo, mais longo ainda. Mas mesmo assim, a gente tem uma resposta renal ou cardíaca de 2 a 3 vezes maior no braço com a terapia combinada versus o VCD. Então, aqui eu acho que a gente não tem dúvida de que é um estudo extremamente positivo, é um marco divisor de águas na amiloidose, tira a gente daquele cenário da necessidade, o transplante é a única opção, então você tem um tratamento eficaz, seguro, né? E não só isso, não teve grandes pioras em termos de segurança e toxicidade. A gente tem aqui pneumonia, que tem muito a ver com a doença também, aumento de diarreia, que está presente também na neuropatia. Então, assim, tá dentro do escopo também da própria doença, então não é algo que chama atenção aqui quanto a perfil de tolerância e toxicidade. Teve no ASH 2024, né, a gente teve a atualização de 5 anos do Andrômeda. E em PFS, né, então em sobrevida livre de progressão, não foi atingida a mediana no braço com DARA versus 30 meses no VCD. E depois, bem como você colocou em relação à toxicidade, a gente não viu nenhum outro evento adverso novo, nada nesse segmento maior. Foi bem como você colocou esses que chamam mais atenção. E lembrar, assim, de infecção dos nossos cuidados, né? Vacinação, profilaxias e outros até que são secundários, tipo, estimular o paciente a modificação de estilo de vida, nutrição, porque muitos desses pacientes são desnutridos, então precisa ter um acompanhamento multidisciplinar aqui, é mais relevante na amiloidose, até em relação à parte cardiológica, renal, a gente precisa ter toda uma equipe multi focada nesse paciente. E eu sempre gosto de ver taxa de descontinuação. E a taxa de descontinuação é igual e bem pequenininha, é menos que 5% em ambos os braços. Então, você agregar também droga não levou a maior toxicidade e muito menos a descontinuação do tratamento. Então, acho que é um estudo positivo, é um estudo que é uma alternativa de tratamento para esses pacientes que tinham uma necessidade não atendida, com ganho de sobrevida global, que é o grande alvo de muitos estudos, nem sempre a gente consegue, até porque os pacientes estão vivendo mais, mas aqui mas a gente que faz nossos ganho, olhos brilharem. Sem dúvida nenhuma. E deixem seus comentários, a sua experiência. A gente convida vocês para verem um pouquinho lá no Instagram, mas tem um episódio completo no Spotify, no YouTube. Deixem suas novas sugestões para novos Journal Clubs. E venha tomar um café com a gente.